quando teve a imigração japonesa, a gente vai estudando ali essas imigrações. Quando a gente vai estudar a imigração africana, a gente estuda só tendo como visão que os africanos eles eram escravizados pelos europeus. Então a gente não estuda exatamente como que a África funciona, qual é a história da África, por que existia escravidão na África, qual era o funcionamento ali no continente inteiro para que isso acontecesse, o que os africanos queriam, né, quando chegaram aqui no Brasil, o que eles estavam procurando, era trabalho, eles estavam passando fome, o que era? Como que aquela população chegou até aquele ponto de ser colocada em um navio, de ser vendida. Então a gente não estuda isso. A gente estuda só que eram escravizados e acabou. A gente começa daquele ponto. Além disso, a gente ainda tem uma falha que é dos povos indígenas. Vi aqui, acabei de ver. O nome é Atlas Histórico do Brasil e você encontra lá no site da Fundação Getúlio Vargas. Você pode colocar em um site de pesquisa e que você encontra. Lá tem um site e é muito bem estruturado. E tem um lugar aqui que é antes de 1500, que quase não tem muita coisa. Tem uma informação que eu quero trazer aqui que eu acho que vai fazer a gente começar a pensar de uma forma diferente. A informação vou ler aqui, então vou ficar de ladinho, mas eu tô lendo. O território brasileiro foi povoado há pelo menos 15 mil anos por grupos distintos. Isso antes de 1500. Vamos dizer, quem merece mais, né? Quem passou mais tempo aqui na Terra, que toda essa população brasileira está povoando. Aí como que a gente olha a situação? A gente fala assim, tá, olha como eu vou falar, tá? Quem merece mais? Eles que estão faz 15 mil anos antes da gente chegar, ou a gente que veio para cá e desenvolveu, né? Então a gente começa a construir esse discurso que na verdade é uma mera reprodução de uma escola que foi implementada por europeus aqui no Brasil, né? Então a gente tem que sim se perceber a partir do ponto que a gente fala, a partir do ponto que a gente, da forma como a gente fala e constrói algumas frases, né? Se referindo eles, nós. Por que algumas pessoas falam nós chegamos aqui, eles já estavam aqui, nós fizemos com que o país desenvolvesse. A gente começa a formular uma ideia do que seria exatamente um desenvolvimento, da história, como ela é construída, como ela é ensinada, como a gente aprendeu, como a gente chega lá na escola e aprende a história indígena. O IBGE existe desde 1938, ele foi criado em 1938. O que é o IBGE? O IBGE ele faz essa construção de quantas pessoas nasceram, de quantas pessoas morreram, a qual etnia a pessoa pertence, qual é o gênero da pessoa que realmente, agora depois de todo o desenvolvimento moral do ser humano, isso acredito que vai se modificar aos poucos. Existe mais indígenas em São Paulo do que em Rondônia. Dessa forma, né, a gente não fala de onde a gente veio, sentar na mesa de onde a gente veio, quais são os povos que a nossa família é construída, né, através de quais povos, de quais etnias. Algumas famílias eu vejo que realmente tem, né, essa construção de etnia, mas talvez não tão de forma clara. Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque a construção
do Brasil, às vezes a gente acaba dando mais valor para aquilo que é mais valorizado na cultura brasileira. Então, a história indígena na nossa família acaba sendo descartada e a história africana também, né? Na questão de história mesmo. Então, a gente tem que repensar um pouquinho quais são as nossas construções para a gente conseguir saber em qual lugar que a gente se encontra, qual lugar que a gente ocupa hoje, se é de privilégio, se não é, e saber de onde a gente está falando, de onde o outro está falando, para que os conflitos sejam cada vez menores só pelo fato de ter consciência da contradição que existe, da violência que existe na forma como a gente fala alguma coisa, o que a gente prioriza algo em nossa vida ou até na vida de outras pessoas.